Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar de um dos personagens mais marcantes do século XX, Adolf Hitler. Mas antes, já se inscreve no canal, ative as notificações, para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Quem foi Adolf Hitler? Adolf Hitler foi um político alemão, que viveu de 1889 a 1945, e liderou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, conhecido como Partido Nazista, durante as décadas de 1920 a 1930. Nasceu em Braunau am Inn, na Áustria, em 20 de abril de 1889. Ele era filho de um funcionário aduaneiro, e de uma dona de casa. Após a morte de seu pai, Hitler mudou-se para Viena em 1907, onde tentou sem sucesso ingressar na Academia de Belas Artes, porém, acabou sendo recusado, pois segundo a academia, ele era inapto para as artes. Durante seus anos em Viena, ele foi exposto a ideias nacionalistas e antissemitas, que moldariam suas crenças políticas para sempre. Mudou-se para a Alemanha em 1913, e serviu com distinção no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, onde foi condecorado com a Cruz de Ferro por bravura. Após o fim da guerra, ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, que se tornaria no futuro Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Filiou-se ao Partido Nazista em 1919, tornando-se líder do partido em 1921, promovendo uma junção de nacionalismo, racismo e antissemitismo. Rapidamente, ganhou seguidores entre aqueles descontentes com as condições econômicas e políticas da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Sua oratória carismática e suas habilidades de manipulação das massas foram fundamentais para sua ascensão ao poder. Sua ambição pelo poder fez com que ele em 1923 tentasse um golpe de Estado em Munique, porém, as coisas não saíram como ele previa, o que acabou resultando na sua prisão. Durante o período que esteve preso, ele escreveu o livro que seria sua autobiografia e manifesto político, chamado Mein Kampf, Minha Luta. Quando foi solto em 1924, Hitler ganhou apoio em todo o país, devido à sua forte oposição ao Tratado de Versalhes, apresentando ideias de pangermanismo, antissemitismo e anticomunismo. Nos seus discursos era comum as críticas aos sistemas capitalista e comunista, onde na sua visão, tudo não passava de uma conspiração judia contra o povo alemão. Conseguiu chegar à chancelaria da Alemanha em 1933, e, posteriormente, foi nomeado Führer-Líder, em 1934, concentrando assim todos os poderes da nação. Hitler rapidamente consolidou seu poder, suprimindo a oposição política e instituindo políticas autoritárias. Sob seu regime, o Estado nazista perseguiu brutalmente minorias étnicas, políticos de oposição, dissidentes e qualquer pessoa, considerada uma ameaça ao domínio nazista. Hitler pregava a eliminação dos judeus da Alemanha, e o estabelecimento de uma nova ordem para combater o que ele via como injustiças pós-Primeira Grande Guerra, numa Europa dominada pelos britânicos e franceses. Na realidade, ele nunca aceitou o resultado da guerra, sendo que com o Tratado de Versalhes, ficou para a Alemanha a responsabilidade pela guerra, tendo várias punições ao país como proibição de ter aviação de guerra, de possuir tanques e artilharia pesada. A região da Remania deveria permanecer desmilitarizada e as milhares de construções que havia na região tiveram que ser demolidas. Além disto, houve perda de parte do seu território para nações, perca de colônias sobre o oceano, e, também no continente africano, além de, é claro, uma indenização pelo custo da guerra. Hitler, assim que conseguiu o poder máximo, ignorou completamente as restrições do Tratado de Versalhes, iniciando uma reforma econômica, para preparar o país para a guerra. A reconstrução e rearmamento do país foram financiados pelas leis Mefo-Vessel, imprimindo dinheiro e tomando bens de pessoas presas como inimigos do Estado, incluindo milhares de judeus. O número de desempregados caiu de 6 milhões em 1932, para menos de 1 milhão em 1936. Hitler supervisionou um extenso programa de reorganização e melhorias da infraestrutura da Alemanha, levando à construção de represas, autobãs, ferrovias e outras obras públicas. De início, os salários caíram no final da década de 1930, enquanto o custo de vida aumentou. Porém, a média salarial voltou a subir,
em 1939, com o alemão, trabalhando uma jornada de 47 a 50 horas semanais. O governo de Hitler patrocinou várias obras de arquitetura. Em uma delas, Albert Speer, instrumental em implementar a reinterpretação do Führer, da cultura alemã, foi responsável pela renovação arquitetônica de Berlim. Em 1936, Hitler participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão, na capital alemã. Hitler sempre teve espírito expansionista, e iniciou uma série de invasões e unificações de vários países, vizinhos à Alemanha. Para isto seguiu alguns passos para concretizar este processo. Em abril de 1938, Hitler anunciou a unificação da Áustria com a Alemanha, e posteriormente, invadiu a Tchecoslováquia em 15 de março de 1939, rompendo com o Acordo de Munique. Mas, o estopim para a Segunda Guerra se deu em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Alemanha à Polônia, tendo como consequências a declaração conjunta de guerra, por parte do Reino Unido e da França, no dia 3 de setembro de 1939, em apoio à Polônia. Hitler é amplamente conhecido por ser o principal responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial, pela promoção do nacionalismo extremo, pelo regime totalitário que estabeleceu na Alemanha e pelo Holocausto, o genocídio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, poloneses, dissidentes políticos, pessoas com deficiência, e outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas. Após a derrota da Alemanha, na Segunda Guerra em 1945, Hitler cometeu suicídio, em seu bunker em Berlim, juntamente com sua mulher, Eva Braun, que ingeriu uma cápsula de cianeto. Os corpos foram levados para fora do bunker, e foram incendiados. Sua morte marcou o fim do Terceiro Reich, pondo fim ao seu regime, e à guerra na Europa. Seu legado é amplamente considerado como um dos períodos mais sombrios da história mundial, e um exemplo extremo dos perigos do autoritarismo e do ódio étnico. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Um abraço e até a próxima.